A paz do Senhor, amados irmãos em Cristo Jesus. Mais uma vez, estamos colocando diante de vocês para esse momento especial. Nós estamos ainda, como eu sempre digo, aprendendo. E hoje é um dia especial. Nós estamos no início da Semana Santa, que é o Domingo de Ramos, onde nós celebramos a entrada triunfante de Jesus Cristo em Jerusalém. É um momento de alegria para os seus discípulos, seus seguidores, e também aquele ato está se cumprindo a profecia da palavra de Deus. Jesus diz que tudo que ele fez foi em cumprimento do que dele estava escrito. Então, mais uma vez, nós vemos aqui o cumprimento dessa profecia para aqueles dias, só que os seus seguidores não o compreenderam. Mas hoje, nós aqui, podemos perfeitamente compreender que ali ele estava fazendo uma entrada triunfal, mas preparando também para aquele momento mais difícil da sua vida, que é quando eles tiraram a vida do nosso Senhor. Que Deus nos abençoe. É um momento de alegria para nós que somos lavados no sangue do Cordeiro, mas é um momento de tristeza e trevas para aqueles que ainda não o reconheceu Ele como Senhor, como diz a tua palavra, que apenas como mais um profeta da Galileia. Mas para nós, Ele é o Cristo Salvador. Amém? Vamos falar com o Pai. Grandioso Deus, neste momento entramos na tua presença, Pai, para mais uma vez celebrar, Pai, esse momento especial em que o mundo está vivendo, Pai. Nós estamos há quase um mês sem poder estar presente na tua casa, mas neste momento, Pai, quero levar a cada lar, porque aí está a sua verdadeira igreja. Como eu digo, a igreja, meu irmão, começa no seu lar. Você é parte da igreja de Cristo. Que Deus encontre vocês neste momento, recebendo essa palavra, primeiramente com humildade no coração, mas também com alegria, sabendo que Jesus Cristo reina e vive para todos sempre. Amém. E Deus os abençoe. Muito bem, meus queridos. Como de costume, nós sempre anunciamos um grupo de louvor. E mais uma vez eu quero anunciar aqui o grupo de louvor que hoje está sendo representado por minha família, que é Sônia, irmã Nancy e o nosso querido irmão Juninho, que vocês todos conhecem. Então, com vocês, o nosso grupo de louvor. Vamos receber com alegria. Amém? Que Deus os abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor. Amém? Eu vou pedir a irmã Nancy que anuncie o nosso hino desta noite. Glória a Deus. Fica bem forte. Amém. Isso. Nós somos alegres, irmãos, porque nós temos uma verdade que nos enriquece. E essa riqueza, que é a verdade, é Jesus. Amém? Crucificado
nosso domingo, culto de Santa Ceia, culto de lembrarmos o sacrifício que Cristo fez por nós. Mas nessa noite, o nosso coração, ao se lembrar daquele sacrifício, ele enche-se de alegria, que foi através daquele sangue derramado é que nós podemos ter a garantia de um dia podermos morar no céu. Então nessa noite nós vamos cantar que o meu coração, ele transborda de alegria, ele transborda de amor. É uma alegria servir ao Senhor Jesus. Amém? Amém. Vamos cantar juntos? De adoração ao Senhor. E nós sabemos que, como humanos, nós temos nossas falhas. Talvez nesse momento de luta, talvez você até reclame, blasfeme, não sei, reclame, chore. Mas nós devemos orar, nós devemos sempre pedir a Deus que nos abençoe, que nos guarde, que nos proteja. O mal está lá fora, mas o Senhor está nos protegendo e falando conosco, cumprindo as suas promessas. Então, quando nós pecarmos, o Espírito Santo é que nos convence do nosso pecado, né? Nós pecamos, mas nós voltamos para Deus, nós nos humilhamos e confessamos a Ele o nosso pecado. E sabe o que acontece? Ele é fiel para nos perdoar os pecados. Amém? Se tão somente a Cristo confessamos os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar.
Glória a Deus, amém? O último canto que vamos entoar ao Senhor nessa noite fala da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Então hoje nós vamos lembrar essa entrada, que Ele tenha nessa noite entrada triunfal no seu coração, amém? Hosana, Hosana, Hosana ao Rei. Que Ele seja sempre o nosso Rei Jesus. Animada aí, Paulinha, Andrezinho, preparados também? Em continuidade a esse culto, que ore ao Senhor nessa noite, amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, até aqui, Senhor, ao santo louvado, teu santo nome, cantando a nossa fé, Senhor amado, e agradecendo, Deus, por todas as bênçãos derramadas, Senhor. O mundo está de pernas pro ar, mas nós estamos firmes diante do Senhor. Prepara-nos, ó Deus, para o que o Senhor tem para nos falar nesta noite. Que seja mel ou fel, nós estamos aqui para ouvir, Senhor. Muito obrigada. Em nome de Jesus que nós pedimos e te agradecemos. Amém. Amém? Glória a Deus. Vamos passar a palavra para o pastor Valdemar, que nos trará a mensagem em nome de Jesus. A paz do Senhor, meus queridos, que alegria no coração. Depois de adorar a Deus com os nossos cânticos espirituais, nós queremos agora deixar com vocês este pão, este alimento, que é a tua palavra. Meus queridos, é um tempo, a gente pode observar, ligando para alguns colegas, e vendo também algumas mensagens no WhatsApp, a gente pode ver
que também está na mesma situação nossas, e muitos, às vezes, com algumas dificuldades. Vamos orar por esses pastores que têm que tirar o seu sustento da igreja, têm que pagar aluguel da igreja, tem algumas despesas, e os irmãos esse mês não vai ter como recolher, porque muitos não vão receber seu salário. Então nós temos que orar para esses pastores, para que Deus não permita que aconteça o pior. Tememos que há muitas congregações, não só da Igreja do Nazareno, por esse motivo, possa até fecharem as portas. Mas oramos a Deus que esse mal não venha trazer esse mal maior para a nossa igreja. Amém? Que Deus nos abençoe. Muito bem, meus queridos, quero compartilhar com vocês hoje o texto da Palavra de Deus que se encontra no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, no capítulo 19, me perdoe, capítulo 19, Mateus aqui é 21, estou com Mateus na mente, mas é Lucas, capítulo 19 do Evangelho de São Lucas, no versículo 28, a partir daí, nós vamos até o versículo 41, e vocês vão encontrar uma surpresa neste texto. E às vezes nós comentamos esse fato e não lembramos desse versículo. Então, muito bem. Se todos acharam, digam amém. Amém. Glória a Deus. Então nós vamos dar início a este momento especial. A entrada triunfante de Jesus em Jerusalém. Lucas, capítulo 19, do versículo 28 ao 41. Que o Senhor abençoe a leitura da Tua Santa Palavra. Louvado seja Teu nome, Senhor. Mais uma vez estamos aqui. E dito isso, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. E aconteceu que, chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está defronte, e aí, ao entrar, achareis preso um jumentinho, em que nenhum homem ainda montou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar: por que o soltais? Assim lhe dizeis: porque o Senhor precisa dele. E indo os que havia sido mandado, acharam como lhes dissera. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhes disseram: por que soltais o jumentinho? E eles responderam: o Senhor precisa dele. E trouxeram-no a Jesus, e lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima. E indo ele, estendia no caminho suas vestes. E quando chegaram perto da descida do Monte das Oliveiras, todas as multidões dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em voz alta, ou em alta voz, porque todas as maravilhas que tinha visto, por todas as maravilhas que tinha visto, e dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe dentre a multidão alguns dos fariseus: mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhes: digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Jesus aqui também chorou. Pai Santo, nós não podemos compreender o que se passava no coração do Mestre naquele momento, nem mesmo seus discípulos, como seres humanos.
Mas hoje, como os filhos de Deus, sabemos, ó Pai, que aquela dor que ele sentiu de olhar para aquela cidade, sabendo que ali estava o seu Salvador, o seu Rei, o seu Messias, e eles iriam te rejeitar. Hoje, ó Pai, quando nós olhamos para a nossa igreja, com aquelas pouquinhas pessoas ali, com tantos bancos vazios, entristece o nosso coração. Nós olhamos nessa cidade, hoje Igarapé deve ter uns 34 mil ou 36 mil habitantes, e vemos ali tantas poucas pessoas servindo ao Senhor. É motivo de tristeza para nós. Mas Deus sabe todas as coisas. Colocamos agora mais uma vez, Pai Santo, na Tua presença e na presença do Teu povo, apresentamos agora este Jesus maravilhoso que está no nosso meio. E todo o povo, assim como aqueles irmãos cantavam jubilosos, diga amém. Amém. Que assim seja. Que Deus nos abençoe. Irmãos, não há muito o que dizer, porque aqui está claro. Nós podemos sentir que a entrada triunfal de Jesus naquela cidade causou um alvoroço muito grande, porque naturalmente as autoridades não estavam preparadas e nem preocupadas com o que estava para acontecer. Então é muito interessante. Ao caminhar para aquela última viagem, podemos dizer assim, sua última viagem, ao chegar, passando ali por Betfagé, Betânia, onde morava ali seus amigos, como nós conhecemos a história de Marta e Maria e Lázaro, aquela cidade foi palco de um grande milagre, mas ele chegou naquele lugar preferido de Jesus, o Monte das Oliveiras. E ali do Monte das Oliveiras tem uma vista panorâmica que você pode ver quase a cidade de Jerusalém, aos pés do monte, e também a casa do Senhor, que é o templo, o lugar santo. É maravilhoso. E Jesus então decidiu enviar 2 dos seus discípulos com uma finalidade, meus queridos irmãos: preparar para o Mestre um meio de transporte digno de um rei. Interessante. Ele precisava de uma carruagem chique, rica, com seus batedores, seus guarda-protetor à frente, para que pudesse introduzir o rei naquela cidade santa, que é a cidade dele. Podemos assim dizer, hoje nós sabemos isso. Mas interessante, nós podemos ver a simplicidade de Jesus. Meus queridos irmãos, tem vezes que a gente sai daqui para caminhar 2 ou 3 quadras, igual vocês, para vir para a igreja. Não, nós temos que tomar ônibus, se não tem ônibus nós não podemos ir para a igreja, né? Veja o que é Jesus. Olha o transporte de Jesus. Eu sempre digo, se Deus me tirar o meio de transporte que eu tenho, eu sou como Jesus. Eu tenho 2 pernas. E essas 2 pernas fez com que Jesus pudesse percorrer toda a terra de Israel em apenas 3 anos. Então, meus irmãos, vamos deixar de reclamar: pastor, eu não posso ir, que eu não posso, é muito longe. Imagina a distância que Jesus caminhava para chegar até vocês, vamos dizer assim, até o povo. Então veja que transporte luxuoso eles levaram para Jesus: um jumentinho. Mas Jesus fez uma exigência, que aquele jumentinho não poderia ser um animal
que já tivesse colocado carga sobre ele. Eu não posso compreender isso, mas há uma razão. Só Jesus pode explicar a você. Aquele dia que nós chegávamos na presença dele, você pode perguntar a ele, por que não podia ser um animal de carga comum, que alguém já tivesse a serviço? Sim, não que homem nenhum tivesse. Muito bem, irmãos. Nós observamos que aqueles dois servos ficaram preocupados. Disseram, Senhor, como vamos fazer? Chegando lá, alguém vai questionar. Ele disse, se alguém questionar, diz que o mestre precisa dele. E é interessante que, como Jesus preveu, aconteceu. E eles disseram, o mestre precisa dele. E eles nada disseram, seus donos. Mas eles questionaram, por que vocês estão aí soltando os nossos animais? E eles disseram, como o mestre havia dito, o mestre precisa dele. E eles não questionaram. E assim aconteceu, irmão. Mas eles não estavam sabendo o que estava para acontecer. E trouxeram então a Jesus aquele animal, e eles lançando sobre o jumentinho as suas vestes, quer dizer, não tinha nem aquilo normal para arriar o animal, para que pudesse dar conforto para Jesus. Colocaram alguma manta ali em cima, e assim colocaram Jesus sobre suas vestes, e puseram Jesus em cima. E aí começou aquele cortejo. Eu gostaria de estar ali, gente. Deveria ser maravilhoso. E no momento que aquela coisa ia caminhando, que o cortejo ia prosseguindo, alguns cortavam ramos para enfeitar o caminho para Jesus. Em Jerusalém havia muitas palmeiras, e eles cortavam aquelas palmas e colocavam no caminho, fizeram um tapete para que o mestre pudesse passar. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, próximo a Jerusalém, aí já tinha muita gente, né? Viram aquele alvoroço, foi chegando pessoas. Então aqueles que estavam na cidade saíram, e aqueles que iam com Jesus vieram. Foi aquele movimento lindo, maravilhoso. E eles começaram a profetizar, vamos assim dizer, começaram um cântico dizendo, bendito é o rei que vem em nome do Senhor. No Evangelho de São Mateus eles começaram a cantar, hosana nas alturas, paz na terra, glória a Deus. Por isso nós lembramos daquele cântico, hosana. Foi feita em homenagem a esse texto, a entrada de Jesus triunfal. E eles gritavam e cantavam, mas no meio da multidão sempre há os espiões. Lembra de uma mensagem que eu preguei, que tinha 3 tipos de pessoas ali? Havia os espiões, mas também havia os necessitados. E ali havia os espiões que estavam infiltrados no meio do povo. E veja o que eles disseram. Versículo 39. E disseram dentro da multidão alguns dos fariseus, mestre, repreende este povo. Repreende, Senhor. A cidade não está preparada para essa algazarra. Imagina o que eles disseram, né? Aí Jesus, olhando para eles, olha que coisa linda. E respondendo ele, disse-lhes, digo-vos que se estes calarem, as próprias pedras clamarão. Irmãos, nós somos as pedras de tropeço do calcanhar das autoridades hoje. Lembra que o nosso presidente quis dar uma oportunidade para que as igrejas permanecessem abertas,
O que aconteceu? Incomodou aqueles contrários à palavra de Deus, e com esse propósito tentaram até entrar com impeachment para destituir do cargo o nosso presidente. Nós somos as pedras, irmão, porque nós continuamos a clamar. Nós vamos para a rua, nós pregamos o Evangelho, nós estamos no nosso trabalho, nós falamos de Jesus, nos nossos lares. Quem chega para nos visitar sabe que aquela casa é uma casa de cristão, ali está a palavra de Deus. Então nós somos as pedras que Jesus está dizendo que clama hoje. Eu, por exemplo, não tenho nenhuma qualidade olhando para mim, mas eu estou clamando a esse Deus maravilhoso por essa terra que é o Brasil, pela vida daqueles que ainda não chegaram ou não tiveram esse encontro com Jesus. Irmãos, continuando essa mensagem, eu não quero decepcionar vocês. Eu não quero decepcionar vocês, pois aquela festa tão maravilhosa, vamos voltar lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 21, a falta de conhecimento e daquele povo, eles estavam vibrando com a cura, com os milagres, com os sinais, mas o mestre estava longe dos seus corações. Com toda aquela maravilha que Jesus fez no meio de Israel, você pode ver aqui que eles ainda não reconheceram Ele como Filho de Deus. Quer ver? Vamos achar aqui. Aqui está, 8, versículo 8. E muitíssima gente estendia suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvore e espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto os que iam diante como os que o seguiam, clamavam dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é este? Olha o que a multidão que estava seguindo Jesus. E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Olha o título que deram para Jesus: o profeta de Nazaré da Galileia. Meus queridos irmãos, é triste saber disso. Quando nós levamos essa palavra para as pessoas, a primeira coisa que eles fazem é recusar a palavra de Deus, e de uma forma como essa, por falta de conhecimento. É muito bom, gosto de ouvir suas músicas, suas palavras, mas ser crente não é comigo. Não estou preparado. Então, meus queridos irmãos, é isso que nós vimos ali. Mas para cumprir a palavra de Deus, naquele momento estava cumprindo-se uma profecia. Essa profecia, irmãos, no dia que eu estava fazendo esse estudo na palavra de Deus, eu dei tanto glória a Deus, quando eu estava no seminário, e a gente estava fazendo um estudo, chama-se Panorama do Velho Testamento. Esse versículo está no livro do profeta Zacarias, que é o penúltimo livro do Velho Testamento, no capítulo 9, versículo 9. Vamos localizar. Vocês vão ver o que a palavra de Deus nos mostra nesse texto, que com tanta clareza, foi muito claro aqui. Então não dava
para aqueles que conheciam a lei do Senhor, o Torá, passar despercebido aqui. Olha o que diz aqui. Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Diz assim: alegra-te muito, filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre, montado sobre um jumentinho, sobre um asninho, filho de jumento. Meus queridos, precisa dizer mais alguma coisa? Como a palavra do Senhor se cumpriu ali? Agora o mestre sabia tudo isso. Se você leu o restante desse capítulo de Zacarias, você vai encontrar o resultado. Mas tudo bem, vamos continuar. Isso é apenas para confirmar quando Jesus disse: se ele não passasse por tudo aquilo, a palavra do Senhor não seria cumprida. Por isso, na semana que vem, eu já estou adiantando para vocês, vou estar pregando o sermão das 7 palavras, que são as últimas palavras de Jesus ali na cruz. Mas para se cumprir a palavra do Senhor, é necessário que Ele passa por todo este sofrimento. E aqui se cumpre. Agora uma coisa interessante. Os doutores da lei não entenderam, ou não quiseram entender. Lembra que eu preguei uma mensagem há dias atrás sobre Mateus, capítulo 10, capítulo 11, no versículo, capítulo 11, no final do capítulo, de 18, 29 e 30, mas eu dei uma introduçãozinha antes, quando, vamos ver lá, Mateus, capítulo 11, veja o que diz aqui a palavra. Eu preguei essa mensagem há poucos dias. Jesus insulta com essas palavras. No versículo 24 do capítulo 11, porém eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo final do que para ti. Jesus estava aqui repreendendo aquele povo duro de coração e dando continuidade. Naquele tempo, respondendo Jesus disse: graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e aos instruídos e revelaste aos pequeninos. Glória a Deus. Jesus não esqueceu de nós, irmão. Eu tenho certeza que eu estou aposentado, o irmão Lindolfo está aposentado, o pastor Vélez também está aposentado, mas e aqueles que não estão aposentados? Muitos vão perder seu emprego, seu salário está sendo reduzido. Agora eu te pergunto, aqueles que mandaram que nós ficássemos em casa, eles não têm problema. Pode ficar 1 mês, 2 meses, que a sua cozinha não vai faltar nada. Mas eles se preocuparam com a mão de obra que trabalha, que produz. Mas vamos pensar, imagina na favela, como que eles vão fazer isolamento na favela, que se não tem lugar lá que tem apenas um cômodo, um barraco qualquer, que mora ali 10 ou mais pessoas. Aquele povo então era para morrer todos, irmãos, pense comigo, era para estar todo mundo morto. Até agora não vi nem uma favela igual está lá na zona rica da Itália. Não vi, até agora eles não deram noticiário. Morreu um aqui, outro lá, outro no hospital, não sei outro quê. Mas a favela que era para inundar, porque lá não tem como fazer.
esse isolamento que nós estamos fazendo aqui. Imagina, vou voltar para a nossa igreja, se a irmã Amanda tivesse contaminada com esse vírus, toda a sua família teria sido contaminada, porque eles não fizeram isolamento, estavam ali todos juntos, porque o Eudes não pôde trabalhar, porque lá não podia trabalhar, não podia chegar lá, teve que ficar em casa, a Paula teve que ficar em casa, estava a família toda em casa. Glórias a Jesus, que nenhum deles foi contaminado. Aleluia. Aleluia. E o que acontece agora? Nós que temos pão em nossos lares, quando faltar na mesa dos nossos irmãos que estão perdendo o seu trabalho, perdendo o seu salário, nós devemos reunirmos e abençoar esses irmãos, compartilhar com eles no partir do pão. Aleluia. Proclamamos nós, a igreja, fazer isso. Glória a Deus. Mas voltando para a nossa palavra, irmão, já nos momentos finais dessa mensagem. Então nós encontramos aqui aquela festa maravilhosa que na semana seguinte, no domingo seguinte, nós vamos registrar o ato glorioso de Jesus, ele sendo ressuscitado. Coisa interessante, irmão. Aqui, quando Jesus chorou diante de Jerusalém, ele estava dizendo, aqui estava, meus queridos irmãos, a oferta final. De acordo com a profecia, ali estava a bênção daquele povo. E aquela multidão que clamava era uma multidão irresponsável, cuja verdadeira crença deles não estava na experiência de um Cristo reto, salvo, e sim um profeta. Lembra quando Jesus reuniu seus 12 discípulos e perguntou, tudo bem, que diz o povo a respeito de mim? A maior parte diz, um diz que o senhor é o Elias, o senhor é mais um dos profetas, outro diz até que o senhor é Jeremias. Aí ele perguntou para eles, e vocês, que dizeis quem sou? Houve um silêncio, mas graças a Deus que havia um Pedro ali, graças a Deus que havia ali um Valdemar, havia ali o irmão Lindolfo que clamou, havia ali qualquer um da nossa igreja, que eu não vou citar todos os nomes, havia ali alguém que falou, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aleluia. Amém? Porque eles compreenderam a mensagem do Senhor. Aquela multidão, na sexta-feira, eles já estavam lá dizendo, crucifica-o, crucifica-o. Alguns passavam lá em frente àquela cruz, cuspiam, batiam no peito, tu que salvou, não sei quem curou, desta sua cruz, aí nós cremos em você. Desafiaram Jesus. Até aqueles que estavam ali, no mesma condenação de Jesus, um blasfemava dizendo, salvou todos, salva nós aqui, desce da cruz e livra nós. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse a palavra do Senhor. Mas hoje, meus queridos irmãos, você pode dizer no seu coração, eu tenho Jesus. Jesus mora no meu coração. Naquele momento em que nós pregamos, eis que estou à porta e bato. Você abriu, meu querido irmão, meu querido irmão. E Jesus entrou e fez morada. E ele não entrou sozinho. Ele entrou com o Espírito Santo de Deus, como havia prometido para os discípulos. E selou o seu coração. Pois os nossos corações hoje está selado pelo poder de Deus. É por isso que a nossa mente hoje, ela não é mais aquela mente dominada pelo demônio. Ela é dominada pelo poder de Deus. Amém, meus queridos?
ela está cheia de unção, para que você compreenda que Jesus é o Senhor. Ele não é apenas o Jesus da Galileia, Ele é o Filho de Deus. Eu quero compartilhar com vocês, meu querido irmão, naquele momento da crucificação de Jesus, tem uma passagem ali que nós vamos esclarecer ela no domingo. Vou compartilhar ela com vocês. Aí está no Evangelho de João. Neste momento eu quero agradecer a Deus por poder estar junto com vocês através da nossa imagem, com o poder da tecnologia. Mas eu não quero que isso aconteça nunca mais. Assim que terminar isso, acabou essa coisa de estar pregando aqui, olhando numa telinha, como se estivesse olhando para vocês. Porque no momento que for rodado esse vídeo, vocês vão imaginar que eu estou olhando para vocês. Eu estou olhando para a telinha aqui, estou olhando para o meu rosto mesmo. Estou me vendo eu mesmo ali. Mas assim que passar isso, eu não vou ver mais o meu rosto, vou ver o de vocês. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos ficar de pé, igreja. Vamos orar. Pai Santo, graça te damos, porque o Senhor já fez essa entrada triunfal nas nossas vidas, Pai Santo. O Senhor já transformou vida em Igarapé. Graça eu te dou, Senhor, porque ainda tem muitas que não são desse aprisco, que é necessário que eles alcancem um lugar neste aprisco, Pai. E cabe a nós, Pai Santo, como igreja, abençoar aquele casal que nós consagramos seu filhinho há poucos dias. Cabe a nós orar por este casal, e há um desejo grande deles de continuar conosco, que o Senhor possa abençoá-los. Venha abençoar essas vidas, Pai Santo. Nós somos hoje luz naquele lugar, e naturalmente nós somos testemunho vivo para aquele casal. Quando eles entram naquela casa e vê você, meu irmão, minha irmã, eles sentem que eles estão em casa. Eles sentem que eles estão sendo acolhidos por vocês. Quando nós os saudamos, bendito o que vem em nome do Senhor, nós saudamos ao contrário, dizemos como que nós saudamos nossos irmãos? Sois bem-vindo à casa do Senhor, volte sempre. Olha que saudação maravilhosa. Eu não fui recebido assim, né? Se fosse, eu ficaria, nem sei como sair daquela casa, primeira vez que eu fui na igreja. Mas eu aprendi isso, principalmente com os irmãos da Assembleia. Eles que têm esse fogo que recebe assim. Portanto, nós estamos glorificando a Ti, Senhor, mais uma vez. E neste momento, quero deixar com os irmãos a bênção pastoral. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a unção do Espírito Santo de Deus, desça sobre cada um no seu lar agora, que é o representante do corpo de Cristo aqui na terra. Que Deus nos abençoe. E o povo de Deus diz o quê? Amém. Que Deus abençoe. Ficam na paz e até quarta, em nome de Jesus. Pai do Senhor.